para terminar, tá? Vamos falar sobre a morte de Maria, tá, gente? Então, o que acontece? Né? A aparição, como sempre, a aparição de Anguera, ela quer ser protagonista em tudo. Ela é a primeira, ela sempre está à frente de todo mundo, né? Ela é a mais poderosa de todas, que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ela não, ela eu queria explicação, como é que tá de corpo e alma lá em cima com esse corpo aqui, mas enfim, né? Ele, só que agora ele está indo muito mais além, por quê? Né? Agora ele jogou o catecismo também na parada, porque o catecismo 966, tá? Diz que Maria morreu, tá? Maria morreu. Ah, não, lá no catecismo diz que ela dormiu. A dormição de Maria é morrer, tá? Ela teve que morrer. Ah, mas assim, ela teve a graça de não sentir a dor, mas ela morreu, tá? O Papa Pio XII, que proclamou o dogma da Assunção, não tem como o dogma estar certo e estar errado ao mesmo tempo. Né? Na proclamação do dogma está lá, Maria morreu, foi ao sepulcro e pronto, tá bom? Para fechar com chave de ouro, né? Porque ele ainda continua insistindo que isso é artimanha de Satanás, né? Ele fala que quem diz que Maria morreu é artimanha de Satanás. Então já jogou o catecismo no lixo, Robson. Né? O É, catecismo que tanto fala. na live de ontem chamou nós de cães de Satanás. É, cara, isso aí eu já me vacinei. Eu vou botar aqui a homilia de Dom Henrique Soares, tá, gente? Que também acho que é uma. Cara, todo mundo católico tem como uma autoridade, tá, gente? Né? Dom, deixa eu só travar aqui, né? Essa homilia de Dom Henrique Soares exatamente fala sobre a Assunção de Maria, tá, gente? Deixa eu colocar numa. Peraí, Robson. Opa, aqui, melhor aqui. Tá, vamos lá. Meu querido irmão, minha querida irmã, lembre que neste ano mariano, uma proposta que eu fiz para vocês foi comentar os 4 grandes dogmas marianos: a Imaculada Conceição, a Assunção Gloriosa, a Maternidade Divina e a Virgindade Perpétua de Nossa Senhora. Eu já comentei 3, falta o último e mais importante dos dogmas de Nossa Senhora, a sua Assunção Gloriosa. Por que o mais importante? Mais importante para Nossa Senhora, porque é a plenitude dela, como um rio que corre, corre até chegar no mar. Na sua Assunção Gloriosa, Nossa Senhora chega a Deus. Ela é plenamente criatura, plenamente mulher, plenamente mãe, plenamente Maria. Mas o que a igreja ensina? A igreja ensina que Nossa Senhora, ao final da sua peregrinação terrena, é assim que o Papa Pio XII, sistematizando a fé da igreja. Prestaram atenção que está citando Pio XII também? Gente, é uma autoridade, gente. Aqui é cara, eu não preciso nem falar, né? Cara, você falar assim, por exemplo, de alguém que te ensinou muita coisa. Eu falo, por exemplo, do professor Orlando Fedeli, né? Professor Orlando, todo mundo conhece, da Monfort, que me ensinou muito, né? Cara, tipo, do Henrique Soares é a mesma coisa, gente. Preste atenção. Em 1950, com a autoridade de mestre supremo da fé dos cristãos, ele explicou: um dogma não é a invenção de uma doutrina. O dogma é quando já a fé da igreja está madura e então, às vezes, o Papa julga conveniente explicitar de um modo sistemático, arrumado, aquilo que já é a fé da igreja. Então, Pio XII explicitou assim, que a Virgem Maria, após a sua peregrinação terrestre, ela entrou em corpo e alma
na glória de Deus, na glória de Cristo. Então, enquanto todos nós, logo após a morte, na nossa alma criada para Deus, nós, transfigurados em Cristo, entramos na glória do céu, ou nos purificamos naquele estado que a gente chama de purgatório, ou, longe de Cristo, que Deus nos livre, somos danados no inferno, então logo após a morte, mas só em alma, Nossa Senhora, né, em corpo e alma, entrou na glória do céu. Enquanto, veja, todos nós esperamos a glorificação do corpo para o fim dos tempos, nosso corpo fica dormindo, vamos chamar de dormir, é uma metáfora, é uma imagem, é o corpo que fica dormindo até o fim dos tempos, mas na nossa alma já... Só lembrando, o Germano estava conversando com o Robson aí, foi o Germano que me passou o vídeo aqui do Dom Henrique Soares, tá aí. Somos glorificados. No caso de Nossa Senhora, ela em todo o seu ser, em corpo e alma, já entrou na glória de Cristo. Primeira pergunta, onde é que está isso na Escritura? Claro, impossível que isso esteja dito deste modo nas Escrituras. As Escrituras dão testemunho, né, da fé inicial da igreja na época apostólica. Agora ali já estão todas as sementes do que a igreja vai desenvolvendo na sua doutrina ao longo dos séculos. Jesus tinha dito isso, que daria o Espírito à igreja, que a conduziria à verdade plena. Ele disse isso na última ceia. Você pode olhar dos capítulos 13 ao capítulo 17 de São João, Jesus na última ceia vai falar que vai mandar o Paráclito. No capítulo 14 de João ele vai falar isso 2 vezes, que vai mandar o Paráclito e que o Paráclito, o Consolador, o Espírito, vai conduzindo a igreja à verdade plena. E será sempre isso, na sua vida, na sua liturgia. É interessante o que ele está falando, né? Que o Espírito Santo é quem vai conduzir a igreja na sua verdade plena. Não fala de aparição, né? Não fala que vai ser uma aparição mariana que vai revelar alguma coisa. É o Espírito Santo que vem fazer. Na sua fé, na sua oração, a igreja vai cada vez mais crescendo na compreensão da Sagrada Escritura. Pois, então, mas na Sagrada Escritura estão as sementes desta doutrina. Primeiro, a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Eu já expliquei isso quando falei da Imaculada Conceição. Então, entre Maria e o pecado, não há pacto algum. E o pecado, o salário do pecado, é a marca da morte, do afastamento de Deus. Depois, o modo como Gabriel chama a Nossa Senhora. Alegra-te, ó toda agraciada, ó toda cheia da graça de Deus. Nela não há a desgraça do pecado. Depois, Nossa Senhora como discípula perfeita de Cristo. Ela é aquela que escuta e guarda no coração. Ela é aquela que, como discípula perfeita, segue o Cristo até a cruz. Jesus diz tantas vezes no Evangelho, o discípulo é aquele que o segue, e o segue até a cruz. Nossa Senhora aparece ao pé da cruz, enquanto os outros fogem, e Nossa Senhora aparece, discípula e mãe perfeita da igreja, com os apóstolos no cenáculo, perseverando em oração. Pois bem. Como que ele falou, Cris? Ela aparece na cruz enquanto os outros fogem? Enquanto os outros correram. Teve um que correu também, né? Teve um aí. Correu também, né? São Paulo diz tão bonito, que se sofrermos com Cristo reinaremos. Se morrermos com Cristo viveremos. Ora, aquela que perfeitamente esteve unida a Cristo nesta vida, aquela que perfeitamente morreu com Cristo, tanto que ela é chamada Rainha dos Mártires. Como é que Nossa Senhora morreu com Cristo? Morreu. Agora ele vai começar a explicar. Agora que tudo aqui, por enquanto, é Assunção. Ele vai começar a explicar a morte de Maria. Morreu e ninguém morreu como ela com Cristo. Ao pé da cruz, Nossa Senhora, em certo sentido, morreu
na sua maternidade. Vejam, qualquer pessoa pode sofrer com Cristo. São Paulo foi decapitado, São Pedro crucificado de cabeça para baixo, São Lourenço queimado na grelha, Santo Inácio de Antioquia devorado pelas feras, mas só a Virgem Maria sofreu como mãe de um filho único. Só Nossa Senhora, vocês imaginem Nossa Senhora ao pé da cruz, virgem oferente sem igual. O próprio Simeão tinha predito: esse menino é sinal de contradição e uma espada traspassará o teu coração. Então Maria sofreu perfeitamente com Cristo. Morreu espiritualmente, morreu na sua maternidade com Cristo. E por isso, perfeitamente com Cristo, já está glorificada. Se sofrermos com Cristo, com Ele reinaremos. Se morrermos com Cristo, com Ele viveremos. Então, desde o início, os cristãos tiveram essa consciência. E olhando o Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, fica ainda mais claro. Veja, essa mulher, ela pisa a lua, porque a lua simboliza a instabilidade deste mundo. A lua muda de fases o tempo todo. Ela pisa a lua, ela já entrou no definitivo. Ela está vestida de sol, o sol é Cristo. Então é mulher gloriosa, mulher glorificada pelo Espírito Santo, que é a vida de Cristo. Mulher coroada de 12 estrelas, rainha da igreja, daí 12, consumação do povo de Israel, o povo das 12 tribos, e continuamente grávida de Cristo. Maria pode dizer como São Paulo: filhinhos por quem eu sofro continuamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, a igreja, inspirada em todos esses textos da Escritura, e na sua oração, na sua liturgia, desde cedo o povo de Deus, inspirado, guiado pelo Espírito e orientado pelas Sagradas Escrituras, foi tendo a certeza que Nossa Senhora, que viveu plenamente unida a Cristo, que morreu com Cristo, Maria morreu, também foi glorificada com Cristo, em todo o seu ser, corpo e alma, porque aquele corpo que serviu de morada durante 9 meses para o Senhor da vida, que foi templo de Deus, não ficou na morte, não experimentou a corrupção, unido a Cristo, que já está glorioso no céu. Então é muito bonito, porque a Assunção enche a gente de esperança. A Assunção, na verdade, é festa de Cristo. Mostra que a salvação que Cristo trouxe já transfigurou totalmente a sua mãe, como nos transfigurará a nós. Logo após a morte, transfigurará a nossa alma e no fim dos tempos, transfigurará nosso corpo. Então, em corpo e alma no céu, só a Virgem Maria de criatura. Claro, Cristo já está glorificado, mas Ele é o Criador. É o corpo do próprio Deus que assumiu a carne, não é? Assumiu a natureza humana. Mais uma coisa, Maria morreu mesmo. Olá, Robson, presta atenção agora. Morreu. Agora os cristãos não chamam, pelo menos os cristãos ortodoxos, retos na fé, não chamam a morte de Maria de morte, chama de dormição. Porque existe morte e morte. Uma pessoa que é muito unida a Cristo, Ave Maria, enfrenta a morte como uma graça. Santa Teresinha dizia, não é? Morro de amor. Santa Teresa d'Ávila dizia, não é? Vivo sem viver em mim, tão alta vida espero, que morro porque não morro. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã. São Paulo dizia na Carta aos Filipenses, capítulo 1, o meu desejo é partir para estar com Cristo. Veja como ele chama a morte. Uma partida para estar com Cristo. Agora imagine a morte de Nossa Senhora. Então ela a vivenciou de um modo tão doce, certamente, tão feliz de poder ver o seu filho glorioso, que a igreja prefere chamar essa morte de dormição. Quer dizer, dormição pelo modo como ela vivenciou a morte. Mas olhando de fora, é morte mesmo. A igreja nunca ensinou que Nossa Senhora não morreu. A igreja nunca ensinou que Nossa Senhora não morreu. Dom Henrique Soares falando, hein? Existia no século XIX uma opinião teológica chamada imortalista, que dizia que Nossa Senhora, porque não tinha pecado e o salário da morte é o pecado, não teria morrido. Mas isso não está na tradição da igreja. Pelo contrário, ao túmulo de Maria em Éfeso,
e há um túmulo de Maria em Jerusalém, há logo dois, porque duas tradições. Então veja, como é que diz que não morreu? E depois outra coisa, não é? Nossa Senhora se foi unida totalmente a Cristo, morreu sim, para participar da morte de Cristo. Cristo não tem pecado e morreu assumindo os nossos pecados. Então é isso. E que a Virgem Maria assunta ao céu, veja, Cristo, não é? A gente fala de ascensão. Ele é glorificado com a força dele divina. Maria é assunta. Olha aí, a voz é passiva. Ela foi assunta. Ela foi elevada pelo Pai através do Filho no Espírito. Totalmente glorificada, espirituada pelo Espírito Santo no seu corpo e na sua alma. Esse é o destino da igreja, esse é o nosso destino, esse é o destino da humanidade. Que a toda santa, a assunta ao céu, interceda por nós. Amém. Sinto dizer, né, o saudoso Dom Henrique Soares, né, sinto dizer que, segundo a aparição de Anguera, ele não está no céu. Porque, segundo o vidente, quem diz que Maria morreu vai sofrer um castigo. Não, vai sofrer um castigo amargo, né? Ele falou na última live, né? Ele falou isso aí. Pio XII, onde está Pio XII hoje? É aquela velha contradição que eu digo sempre, né? Olha, aqui não é dogma de fé, acredita quem quer, se você não acredita, não vamos ter briga. 1 minute letter. Olha, se você não acredita, você é um jumentado, você tem problemas sérios da cabeça, eu vou pagar psicólogo para você, seu cheirador de porcaria, psicopata.